Se você usa Enê, talvez você se pergunte em algum momento da sua vida por que a raiz demora tanto pra alisar. Ou às vezes, por que esse é um questionamento super válido, do tipo, pra alisar, a gente faz 30, 40 aplicações, mas por que no retoque de raiz a gente faz 6, 10? E porque às vezes ela é mais trabalhosa, tem mês que dá mais trabalho, tem fases que dá mais trabalho. Por que isso acontece? Como contornar isso? Como parar de sofrer com a raiz sendo uma enesada? Bora que hoje esse é o tema. Se eu sentei aqui neste sofá, ele é praticamente um divã. Eu pego as angústias de vocês, a gente traz pra cá, a gente conversa. É uma terapia entre enesadas, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje, raiz, crescimento, alisamento. Esse é um tema que vez ou outra, assim, se não todos os dias, ele aparece em alguma das minhas redes, seja no direct, seja nos comentários do YouTube ou das outras redes. Inclusive, se você ainda não me segue, meu nome é Michaele Ferreira em todas as redes sociais, então você pode me procurar que eu vou estar por lá. E eu estou sempre de olho no direct, nos comentários, eu tento responder ao máximo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu estou de olho nas mensagens de vocês. Então não acho que eu sou aquele tipo de criadora de conteúdo que só posta e sai correndo e não responde. Eu respondo. A gente tem aqui dois cenários, né? O cenário desse primeiro questionamento do tipo, por que pra começar eu levo muitas aplicações e pra retocar é menos, não faz muito sentido na cabeça de algumas pessoas. E por que às vezes a minha raiz demora mais pra alisar do que em outros meses. Então esse vídeo ele vai ser dividido nesses dois momentos, tá? Fica até o final porque, como vocês já sabem, meu conteúdo, meus vídeos aqui, eles são conteúdo do início ao fim. Quando a gente começa a aplicar, então eu vou falar no meu cabelo. Quando eu comecei as aplicações no Enê, eu fiz 40 aplicações pra chegar no liso perfeito, no meu liso perfeito. E foi um liso bem escorrido. Por sinal, não é o mesmo liso que eu tenho hoje, porque hoje eu prefiro, dentre os cuidados que eu tenho também, que fizeram com que o meu cabelo tivesse mais volume, mas uma das coisas também foi reduzir o uso de química. Então, naquela época eu fiz mais aplicações, talvez hoje eu faria menos, enfim, assunto para um outro momento. Mas o fato é, eu levei 40 aplicações para deixar ele chapadão. E nos retoques hoje eu faço uma média de 4 a 6 aplicações. Normalmente eu tenho feito aí 5, 6 aplicações, eu tenho evitado fazer 4 porque eu fico muito tempo sem retocar. Eu fico 30 dias no mínimo, só que normalmente eu nunca fico, eu tenho ficado 35, 40 dias. Então se eu fizer só 4 aplicações, minha filha, o cabelo grosso, cacheado, resistente à química, não vai fazer nem cócegas. Então eu tenho evitado fazer somente 4 dentro desse cenário. Isso acontece porque quando você tá começando a alisar o cabelo, e no meu caso o meu cabelo era bem cacheado quando eu comecei a alisar, eu não vinha de uma progressiva, por exemplo, né? Eu vinha de outros alisamentos que não alisavam o meu cabelo. Então eu tinha muito cacho definido, eu ainda tinha muito cabelo curvado, com curvatura. E aí, é óbvio que esse cabelo vai demorar mais. Se você tem progressivo e vai começar a usar o Enê e tem ali algumas ondulações, é provável que você alise muito mais rápido, porque não tem muita ondulação. O que vai fazer, né, na grande maioria dos casos, o Enê demorar a alisar é o grau de curvatura que tem. Quanto mais curvado tá aquele cabelo, quanto mais cacheado ele tá, a tendência é que mais dificuldade para alisar, mais resistência ele também tem. Então, no começo das aplicações, você tem mais curvatura, você tem mais cachos definidos. Então, ele vai levar, sim, mais aplicações. Quando a gente vai pra raiz, então pro retoque de raiz, alisei todo o cabelo, eu tô no meu processo de retoque, inclusive, por isso que a raiz tá um pouquinho fofa. E ele tá sem fonte de calor, que eu raramente uso. A gente tem ali só uma raizinha crescida, não tem um cacho formado. Logo, esse alisamento ele vai ser mais rápido, não vai precisar das mesmas 40 de quando você começou. Se você, sei lá, fez 20, 25, 30 aplicações para alisar, a sua raiz não vai precisar, porque esse é o medo de muita baby enesada, como eu chamo vocês, né? Das minhas babies enesadas. Nossa, eu já tô em 15 aplicações, meu cabelo não alisou. Será que toda vez que eu for alisar minha raiz eu vou precisar dessas 15 aplicações? A resposta é não. Porque quanto mais cachos, né, mais cabelo com curvatura, mais alisamento vai precisar. Quando a gente fala de raiz, você não tem ainda uma curvatura definida, ela ainda não tá muito cacheada, né? Ela ainda não tá tão resistente, ela ainda não se formou por completo, então fica mais fácil. Então calma, você não vai precisar das mesmas aplicações, da mesma quantidade, precisar de bem menos. Então, normalmente 4, 5, 6, depende muito aí da sua frequência, de quanto em quanto tempo você retoca, enfim, de quanto tempo você fica
fica sem retocar, isso também interfere. Agora, por que às vezes o meu cabelo demora tanto pra alisar, né? Vocês se perguntam por que o meu cabelo tá demorando tanto pra alisar e no mês passado, 2 meses atrás, foi mais rápido. Antigamente, o meu cabelo alisava mais. Isso pega aqui muita gente, porque às vezes a pessoa já usou Enê há muitos anos, assim como eu, e vai dizer, nossa, mas no passado o meu cabelo alisava mais. Muita gente diz isso pra mim também. Hoje o seu cabelo não tem o mesmo alisamento que antes. Mas calma, gente, vocês veem aqui um recorte. Vocês não memorizam a minha vida por completo. Se vocês pararem pra pensar, antigamente, quando eu tava no início do Enê, sei lá, 3 anos usando o Enê, eu retocava, falava aqui pra vocês, né? Eu retocava praticamente sem pausa. Então, assim, a cada 10, 15 dias eu tava lá, ó, retocando a raiz. Então, era uma raiz que tava sempre muito baixa. Hoje, não. Hoje eu fico 30, 40, 45 dias, eu fiquei até mais sem retocar. Mas raiz cresce. Logo, o alisamento também vai ser um pouco mais demorado. E eu não quero ficar passando 10, 15 retoques para poder alisar. São escolhas que eu faço. E pensa comigo, talvez você vá se identificar. Tem as babies enesadas, esse vídeo são para as duas, né? Para as babies enesadas e para as veteranas enesadas. Se você é uma veterana assim como eu, você vai lembrar. Quando a gente começou com muito gás, com muita disposição, sabe? Naquela ansiedade. Eu era assim, cada retoque era uma ansiedade pra saber como é que aquele cabelo ia ficar. Era tudo muito novo, então eu retocava muito e tava sempre com a raiz muito baixinha. Depois a gente vai se desapegando, a gente vai deixando meio pra lá. Então a gente não tem a mesma frequência que a gente tinha quando a gente tava no começo das aplicações. Claro, o Enê pode ter mudado, ele mudou muito nos últimos anos. Pode não ter o mesmo efeito de alisamento no seu cabelo? Pode ser sim, claro, com certeza. Tem esse fator. Mas um outro grande fator, porque tem Enês, por exemplo, que nunca mudaram a composição. Eles continuam mesmo, de 10 anos pra cá ele tá igual e você tá aí usando a mesma composição, sem alteração nenhuma. Mas você percebe que ainda assim o seu alisamento tá reduzido. Isso acontece porque a Maria de hoje, vamos supor que seu nome é Maria, eu não sei qual é o seu nome, mas talvez, pode ser que você seja Maria. A Maria de hoje não é a mesma Maria de 10 anos atrás, com a mesma disposição, com a mesma energia pra retocar o cabelo. A gente vai envelhecendo, amadurecendo e a gente vai direcionando melhor as nossas energias para o que vai, para o que não vai. O Enê deixa de ser uma novidade também, então a gente não fica mais com aquele, ai meu Deus, vou retocar, quero, sabe? Vocês estão me entendendo, né? As veteranas estão entendendo, as babies enesadas ainda não chegaram nessa fase, mas é provável que vocês cheguem. Vai chegar uma fase que você vai ficar com preguiça de retocar, você vai ficar empurrando o retoque para depois. Isso tudo vai impactar no seu alisamento. E pra mim, honestamente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Minha raiz tá um pouco alta, eu fiz 3 retoques só. Eu deixo de viver por causa dessa raiz um pouco alta? Não, novamente, a gente vai começando a desapegar mesmo, sabe? E aí a gente vai deixando um pouco pra depois, pelo menos eu sinto muito isso em mim. Agora, falando do ponto de vista técnico, sem ser somente a minha opinião, lembra do que eu falei pra vocês no início do vídeo? Por isso que eu digo, fiquem sempre até o final, porque a gente sempre amarra as coisas, né? Eu falei no início do vídeo que o seu cabelo demora mais pra alisar no começo porque ele tem mais curvatura definida. Pois então, quando você tá no processo dos retoques, se você, por um acaso, ficou doente, pegou uma gripe, o seu retoque era pra acontecer amanhã, você ficou doente, pegou uma gripe, você não vai retocar amanhã, você vai empurrar esse retoque um pouquinho mais pra frente. Aí o que era pra ser 15 dias passou a ser 20, 25, o que era pra ser 30 passou a ser 35, 40. O filho ficou doente, teve uma burocracia pra resolver que acabou que você não conseguiu retocar. Aconteceu alguma coisa que atrasou os seus retoques, que impactou na sua rotina de retoques, isso vai impactar no seu alisamento. Por quê? Quanto mais raiz crescida, mais demorado, mais difícil é o alisamento, porque mais definido, mais cacho, mais resistente aquele cacho tá. Quando a gente retoca o cabelo recém-crescido, a gente ainda não tem um cacho tão formado. Logo, ele vai alisar mais fácil. Quando a gente fica mais tempo sem retocar, mais raiz cresce, mais definido fica aquele cacho, mais resistente a alisamento ele vai estar. Então, o que era para ser 4 aplicações para alisar, vão passar a ser 6, 8 ou até 10, dependendo de quanto tempo e de quão definido já está esse cacho. É por isso que cabelos que são crespos, né, e usam Enê, eu não recomendo que a pessoa fique muito tempo sem retocar, ficar 40, 30 dias. O cabelo crespo, inclusive, eu sempre falo aqui pra vocês, a minha recomendação de retoque em cabelo crespo é 15 dias. Inclusive, se você quiser saber conteúdos específicos sobre cabelo alisado, crespo, busca aqui no YouTube cabelo crespo Michaele Ferreira, porque aí vai aparecer os conteúdos relacionados
ao seu tipo de curvatura. Então, esse tipo de cacho, eu recomendo que você faça a cada 15 dias. Porque tem outros impactos também, inclusive quebra e etc. Mas vai ficar cada vez mais difícil. Por isso que muitas meninas que são crespas e alisadas, às vezes sofrem muito pra alisar a raiz, porque fica muito tempo. E aqui eu tô falando sobre Enê, tá? Progressiva não, porque ela alisa de uma vez só. Mas no caso do Enê, aí se você fica muito tempo, o seu cacho, o seu cabelo crespo, ele já nasce muito definida a curvatura. Quanto mais tempo, mais ele define, mais resistência ele pega, mais difícil vai ser o alisamento. Novamente, eu sempre falo aqui, mantra, lema do Squad da Mi. É preciso olhar individualmente para cada cabelo. Não é porque eu, Michaele, faço retoque a cada 30, 35, 40 dias que todo mundo deva fazer dessa forma. Eu não sou esse tipo de criadora de conteúdo, acho que vocês já perceberam. Não é porque eu faço uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer igual. Eu entendo que existe particularidades de cada cabelo, de cada rotina, de como funciona para cada pessoa. Eu poderia retocar 15 dias? Sim. Por quê? Porque o meu cabelo ele é resistente à química. Ele é um cabelo cacheado, muita gente acha que não, mas ele é cacheado. Meu cabelo, ele é um cabelo, eu descobri depois, né? Eu até dizia que, gente, eu acho que meu cabelo é um 2C. Até eu ir para um salão de cacheados e mostrar a foto do meu cabelo natural. Essa menina tá longe de ser um 2C. Seu cabelo é um 3A, até 3B ele pode chegar. Porque eu mostrei uma foto do meu cabelo sem finalização, sem saber finalizar o meu cabelo. Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu deixo aqui a foto. E ele era desse jeito, bem cacheado, sem nem fazer fitagem, sem nem saber como finalizar o cabelo. Imagine se eu estimulasse esse cacho, finalizasse, fizesse fitagem. Então ele chegaria até um 3B. Então eu tenho partes, inclusive, que são 3B. Então por aí você tira. Meu cabelo é muito cacheado. Não se engane. Só que pra minha rotina não funciona a cada 15 dias. E aí eu prefiro ficar com a raiz um pouquinho mais alta e enfim, ter essa chateaçãozinha, mas fazer algo que funcione dentro da minha rotina do que eu me propor a retocar a cada 15 dias, porque eu não consigo. Ok. Eu até tava falando isso ontem com uma seguidora. Ela chegou e falou pra mim assim: Mi, meu cabelo não tá mais alisando como antes. Minha raiz tá muito alta. Não tá tendo o mesmo resultado. Aí eu falei: quanto tempo você tava sem retocar? Nos últimos dias eu atrasei um pouquinho. Acho que ela ficou doente, alguma coisa assim. Gente, eu falo com muita gente, então eu não vou lembrar de todos os detalhes da conversa. Alguma coisa assim, alguma coisa impactou que ela atrasou bastante os retoques. Aí eu falei: é isso? Se você retoca a cada 30 dias, 5 aplicações, e aí agora você ficou 40, 50 dias, você não vai aplicar, não vai fazer as 5 aplicações, tem que aumentar um pouquinho, porque ficou mais tempo. Tem que compensar, tem que equilibrar. Outro ponto também, que é a vida ela não é linear. O nosso cabelo também não. Então, tem períodos em que o cabelo cresce mais, normal. Tem meses que o cabelo cresce menos. Então é por isso que isso impacta também. Tem meses que você vai sentir um super alisamento, porque cresceu menos naquele mês. Então tinha menos cacho. E tem meses que o cabelo cresceu mais. E aí você vai sentir um pouquinho mais de resistência. Então não é tão linear. Maior, igual a sua unha, ela cresce do mesmo tamanho. Não, tem semanas que ela cresce mais, tem meses que ela cresce mais, tem meses que cresce menos. Enfim, não é tão preto no branco, não é tão linear, tem umas curvinhas no caminho. Então isso impacta também no seu alisamento. Combinado? Estamos entendidas? Então esse é o motivo de por que a sua raiz pode estar demorando mais para alisar agora, ou este é o motivo de que porque no início do Enê a gente faz muitas aplicações e nos retoques a gente faz menos e ainda assim alisa o cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Temos 2 vídeos novos toda semana para te ajudar a cuidar do seu cabelo alisado, para deixar ele mais forte, saudável e com crescimento de dar inveja. Super beijo, até a próxima. Tchau!